você que está em casa, uma menina de 17 anos, conhece dentro do clube Vicente Mateus. E aí nasce o casamento, aí nasce o amor. Eu te pergunto, não é uma coisa de Deus? Uma menina quebrar o tabu, que naquela época deveria ser muito difícil essa diferença de idade, né, Para Marlene? ele tinha vergonha, Marlene, eu tenho vergonha de sair. Mas você é louco, o que importa é o amor da gente, Vicente. E aí começa em Marlene Mateus correr no sangue dela o sangue da paixão pelo Corinthians. Aí começa a correr no sangue de Marlene Mateus o amor por esse clube. Vocês vão ver que em tudo que aconteceu até ela chegar à presidência desse clube, foi tudo karma. Tudo karma. Marlene, você se lembra assim de 77? O que Marlene fez além dos seus limites para o Corinthians em 77? Naquela época, quando eu entrei, eu casei com o Vicente em 61. O clube era um clube machista, não tinha mulheres. Aliás, tinham sócias, mas não frequentavam, sabe? Os maridos não deixavam. E eu queria um departamento feminino. E elas iam escondidas. Tá, mas no título de... Vou te cortar porque é muito importante que me falam aqui. No título de 77, Marlene contornou na antivéspera ou na véspera alguma crise de algum jogador? Olha, foram várias crises. Mas nesse dia, lembra? Você teve que entrar para contornar alguma crise? Algum desentendimento? Não, porque os jogadores, o desentendimento dos jogadores era o salário, que achavam baixo. O Vicente, na época, na hora de reformar, os jogadores me pediam sempre, Marlene, vai lá, porque o seu Vicente é duro, a senhora aperta, a senhora pende por nós. Mas o Vicente era duro, ele dizia assim, o que você vem fazer aqui? Nada, Vicente, eu vim te tomar um café com você no Corinthians. Aí entrava o jogador e dizia, tem que melhorar o salário, seu Vicente, e no presidente não pode. Ele batia, vou falar como ele, se desculpa, vocês são umas merdas, vocês têm que pagar para jogar no Corinthians, vocês não são ninguém. O Corinthians é lá em cima, mas os jogadores sempre me respeitaram muito, e sempre lutei por eles. E o Vicente sempre tinha eles como um filho. Tá, mas então em 77 você teve alguma participação assim para tranquilizar esse time 2 dias antes? Olha, o que me vem assim, foram tantas coisas que ele fez. Era o sapo enterrado, era que ele fazia... Exatamente, você lembrou agora, está começando a lembrar. Ah, é? Mas ele foi, era meia-noite, veio o rapaz em casa, estava chovendo, eles foram 2 dias antes, exatamente, na trave, que o rapaz dizia que tinha um sapo enterrado. Isso. E o Vicente foi. Agora, o Vicente foi desenterrar esse sapo, o Brasil não sabe disso, por causa dessa mulher. E o Corinthians não teria sido campeão. Não ganharia aquele título. E deu o que fazer. E quem convenceu, eu me lembro, foi Marlene Mateus. É verdade, é. A Marlene quem convenceu que teria que desenterrar esse sapo. Olha, e eu posso dizer, o Vicente foi... E foi com medo danado, né, Marlene? Mas morrendo de medo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Veio... Você se lembra que ele estava com uma jaquetinha azul? Jaquetinha azul. Ele estava morrendo de medo que alguém da imprensa pudesse ver aquilo. Era você? Era eu. 77 nessa decisão. Tinha aquele locutor esportivo da TV Gazeta, que era muito teu amigo, não saí da sua casa, que já é falecido, do Mesa Redonda. Já italiano? Eu acho que era já italiano, que não saí da sua italiano, casa. Aí eu apareci com ele e ele começou a gritar com o Mateus. Começou a gritar com o Mateus, assim, ele tem que ir. E o Mateus estava num regime danado, que a Marlene deu para o Vicente um tomate assado. Lembra disso? Mas o teu bobo era você, Roberto. Nós fomos, e eu vou revelar uma coisa. Naquele dia, quando nós abrimos o buraco, que nós tiramos de dentro, era a coisa mais feia que alguém poderia imaginar. E eu nunca me esqueço que na véspera do jogo, e você talvez vai se lembrar disso,
que o Vicente, ele não estava tenso de nervosismo. Ele estava muito convicto que ele ganharia o título, mas ele, de repente, dava um branco nele, dele achar que não ia mais, que haveria algum problema. E naquele tempo não se tinha celular, não se falava a hora que queria, não se conversava o momento em que se achava que devia de falar. E eu recebi uma ligação dele, acho que umas 4 horas antes do jogo, e ele me fez uma pergunta assim: você conseguiu resolver aquilo ou não resolveu? Aquilo está resolvido ou não? Porque você tem que entender que o Corinthians é muito mais forte que tudo isto, né? E ele dava bronca, porque ele não pedia, ele mandava. Ele mandava. Então eu queria dizer isso ao Brasil: esta mulher que está aqui, em 77, ela quem convenceu ele a tomar esse caminho, porque ele não acreditava de jeito nenhum. Ele não acreditava e não acreditava. Bom, aí, Marlene, você sai de 77, eu sei que você foi conselheira de muitos jogadores, eu sei que você segurou ali muita coisa, porque era a união perfeita e abençoada pelos céus. Vicente Matteus e Marlene Matteus. Aí chega Marlene Matteus à presidência do Corinthians. Aí, Marlene, o que você sentiu naquele momento? Dirigir o maior time do Brasil. Olha, você sabe que o Vicente só fez, ele era muito machista, o Vicente. Ele não quis rasgar o estatuto. O estatuto não permitia que ele se reelegesse outra vez. E todo mundo fala, vamos apoiar essa pessoa. Aí veio uma comadre minha e disse assim, por que você vai apoiar por quê? A Marlene é conselheira. Apoia a Marlene que não vai trair você, chega de tanta pessoa trair você. E ele, de jeito nenhum, eu falei, acho que ele vai apoiar alguma pessoa, né? Eu vinha vindo de carro em casa, escuto a rádio Jovem Pan. Matteus acaba de lançar a sua mulher para presidente do Corinthians. Eu falei, pirou o homem. Imagina se o Vicente vai me lançar para alguma coisa. Chegando em casa, eu disse assim, verdade, Vicente, eu ouvi a rádio Jovem Pan. É verdade que você... Ele falou, mas você não vai criando asa, não. Eu falei, mas que asa? Eu falei, mas ele engraçado, que ele me lançou e o slogan era, vote em Marlene para ter Matteus. Eu fui a laranja dele, mas com o maior orgulho, porque eu sabia que ele ia dirigir o Corinthians. Quando vencemos as eleições, no dia seguinte, Robério, eu estava me arrumando para ir no clube. Ele disse, onde você vai? Eu vou no clube, nós não ganhamos a eleição. Não, você não vai. Eu falei, por que, Vicente, eu não vou no clube? Não, você não vai. Eu falei, então eu não vou. Eu falei, ele está com ciúmes. Não fui, porque a imprensa já ia começar, a presidente. E eu falei, ele vai sentir menosprezado por isso. Deixei de ir uns 13 meses no clube. Ganhei a eleição, ganhamos, ele ganhou, né? E não fui no clube. Eu senti na época que a imprensa ia deixá-lo, sabe, inferior. Iam começar a falar, Marlene Matteus, Marlene é presidente. E eu não queria isso para o Vicente. Porque para mim hoje, o Vicente ainda é o Corinthians. O Corinthians é Vicente, Vicente é Corinthians. O Vicente é imagem. É uma coisa que associou muito, E eu tenho assim comigo, eu tenho que levar esse clube a trazer de volta a família corintiana. Eu estou feliz com essa parceria, que eu fui contra a parceria, porque venderam o clube. Venderam o clube. E venderam porque foi 51 para a parceria e 49 para o clube. Aí até hoje me debato, falo com o Kia, que ele é o da firma, da empresa. Ele gosta de você, né? Gosto muito dele. Ele também de você. Gosto porque ele está olhando o clube, ele me disse para mim outro dia, Marlene, o clube está abandonado, precisa de você lá na parte social. Eu falei, puxa, um iraniano veio de lá fora e vê que o clube está mal, é porque ele tem alguma coisa a ver com o clube. Claro que o interesse dele é que o Corinthians vá para frente. Mas hoje eu tenho certeza que se tiver uma eleição, o conselho, e o Adilson, no caso for o Adilson, tem várias pessoas que querem ser candidatas, que tem que ter mais amor ao clube, sabe? Não adianta você querer só... O Corinthians dá um poder muito grande para você, é uma vaidade muito grande. Por isso que Marlene Matteus não é apenas uma história de inteligência, não é apenas uma história de vontade
de força material, vontade de mente, de raciocínio, é uma vontade de Deus. O amor por esse homem, o amor ao Corinthians. O Kia, ela se precipitou em falar do Kia, que eu estava guardando para o final, tem por ela uma atenção especial. E não teria motivos para ter. Ele tem, por quê? Porque ela, na sua proteção espiritual, ela no seu espírito, ela na sua alma, ela traz de outras vidas essa força. E tenha certeza que essa previsão eu não vou errar nunca. Marlene, você volta para o Corinthians. E você volta para o Corinthians como uma diretora do Corinthians, ajudando a comandar o Corinthians, a levantando o Corinthians. No início desse programa, isso o Vicente deixou claro. E disse, guarda bem, não arredar um pé, que este karma, mais uma vez, está nas tuas mãos e é você quem vai virar esse jogo. Amém. Você sabe que você já sente isso dentro de você. E você está preparado agora para fazer esta mudança no Corinthians, para liderar isto e mudar novamente essa história? Não sou preparada, como a minha vontade é muito grande de ver aquele clube com aquela família de volta, às piscinas, aos restaurantes. O Corinthians hoje deixou de ser a família que frequenta o clube. Hoje está céfalo, não tem ninguém no Corinthians. Tem meia dúzia de gente que comandam aquilo. Mas a família, que é o alicerce do nosso clube, da nossa vida, não tem mais família no Corinthians. Se for isso que o Vicente está te falando, ele sabe que vou lutar com unhas e dentes e vou falar com cada conselheiro para pôr a mão na consciência que esse homem já está com 89 anos. Está na hora de ceder e pôr a gente jovem a dirigir esta nação, que é uma nação que merece o nosso amor. Verdade. Você que está em casa, você acompanhou uma história, não apenas uma história de vontade, não uma história de querer, mas uma história que os céus, que Deus, que o plano espiritual botou a mão. E disse a Marlene Matheus com 17 anos de idade, acaba-se aqui a vaidade da artista, da bailarina, para você encontrar o teu grande amor, e esse amor te trará um outro amor, que é o Corinthians. Eu, a partir de hoje, a briga é minha. E nós vamos fazer o que ele pediu, abrir esses caminhos e tirar quem está lá te importunando, te trazendo prejuízo e tirando teu sustento. É minha guerra. Obrigada, querido. Fica com Deus. Amém, amém. Tchau. Amém.